Olá, você está no Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos revisitar um tema que é muito importante, é muito abrangente e é muito aplicável dentro da operação logística, que é a gestão de estoque. Então, se você chegou até esse vídeo, peço que você curta ele, se inscreva no nosso canal e vamos dar início à nossa aula. Então, conforme eu falei, o grande objetivo dessa aula é a gente revisitar um tema que já foi, apresentado aqui em uma outra aula, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que é a gestão de estoque. Então, nós estamos trazendo um tema mais atualizado, com algumas informações que ficaram faltando na outra aula, complementando algumas outras informações, para que a gente possa ter aí um conteúdo mais abrangente e que você, estudante ou profissional da área de logística, possa aplicar aí no seu dia a dia e atingir os seus objetivos. E o que nós vamos tratar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o conceito da gestão de estoque. Deixa eu até mudar aqui a cor do marcador. Tá vermelho, vou deixar branco. Então, nós vamos começar abordando o conceito, vamos relembrar o que é a gestão de estoque, vamos entender a sua história, como que começou a gestão de estoque até chegar nos dias atuais, como ela vem se desenvolvendo aí dentro do dia a dia das empresas. Vamos entender os diferentes tipos, mas não os tipos de gestão de estoque, e sim os tipos de estoque que precisamos fazer a gestão. Vamos entender seu objetivo, seus princípios e sua etapa. Então, nós já vamos entender aí como é que funciona a sua operação. Vamos conhecer quais os benefícios nós podemos obter a partir de uma boa gestão de estoque e quais os desafios nós temos que superar para atingir a essa boa gestão de estoque. E vamos também entender como aplicar ela na prática. Vamos conhecer as principais ferramentas, vamos fazer uma conclusão de tudo que vai ser aqui apresentado e vamos exercitar o conteúdo em questões que são aplicadas em vestibulares, em concursos, que abordam aí o nosso objeto de estudo, que é a gestão de estoque. Beleza? Se você não conhece o Saque Logística, aqui está o nosso link do nosso site, onde temos diversos artigos, diversas aulas, temos aqui as nossas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, aqui no YouTube, temos os nossos cursos na Hotmart. Vou deixar todos os links disponíveis aqui nessa descrição, beleza? Então vamos dar início à nossa aula. Gestão de estoque. O que é a gestão de estoque? A gestão de estoque organiza e controla os materiais armazenados em uma empresa. Seu principal objetivo é garantir a disponibilidade dos produtos certos, no momento certo e na quantidade adequada. Para isso, ela envolve três dimensões fundamentais da administração, que é o planejamento, a execução e o controle das ações relacionadas ao estoque. Então, quando a gente fala em gestão, basicamente nós estamos falando desse processo do PDCA, que é o planejamento, o desempenhar, que é a execução, o controle e as ações que vão ser definidas após todo esse ciclo aí ser executado. Essa abordagem estratégica conecta setores como compras, produção, vendas e logística. Então, a gestão de estoque organiza e controla os materiais armazenados em uma empresa. Então, vamos entender isso de uma forma mais prática. Vamos imaginar o fluxo de materiais dentro de uma organização. Então, o fluxo de materiais acontece dos fornecedores. Esses fornecedores fazem a movimentação desses produtos para a empresa e a empresa faz a movimentação desses produtos para os clientes. Então, isso aqui está representando o fluxo de materiais. Ok. Então, quando a gente fala que envolve diferentes áreas da administração da empresa, nós estamos falando que
Para que os produtos dos fornecedores cheguem até a empresa, aqui nós vamos definir como uma matéria-prima. Para que ele chegue até a empresa, é necessário o setor de compras fazer essa conexão entre fornecedores e empresa, comprando a quantidade adequada e os produtos na especificação correta. Então, aqui nós já temos o estoque de matéria-prima, ou seja, aquilo que é necessário para que a empresa possa realizar a sua operação, a sua produção, o seu processo de transformação. Então, aqui nós temos o primeiro estoque que precisa ser gerido, ou seja, a gente precisa ter as matérias-primas na quantidade adequada para que a produção da empresa possa ser realizada. Quando esses produtos já começam ali a ser processados, serem transformados, aqui nós temos o estoque dos produtos semi-acabados, ou seja, aquele produto que está em transformação. E aqui nós também precisamos fazer a gestão desse estoque, ou seja, é um produto que está entre matéria-prima e o produto acabado, ou seja, ele ainda não finalizou, ele está ali no seu processo de transformação. E a gente também precisa fazer a gestão da sua quantidade, da sua especificação. Aqui nós estamos falando da área de produção, que faz aí essa parte aí dos produtos semi-acabados. E quando os produtos são, então, finalizados, nós temos o estoque de produtos acabados. Ou seja, é aquele produto que já vai ser direcionado para o cliente. Aqui nós temos a área comercial, que é a área responsável por fazer a conexão entre a empresa e o cliente, permitindo então que esse fluxo de produto acabado chegue até o cliente final. Então, o produto acabado ele também precisa ser gerido de uma forma muito eficiente para que o cliente seja completamente atendido de suas necessidades e não haja nenhuma sobra, pois nós vamos entender um pouco mais para frente aqui na aula que estoque a mais em relação à demanda dos clientes, ele vai gerar um custo extra para a empresa e isso pode, de alguma forma, então, prejudicar. E é onde que a logística entra dentro desse processo todo? A logística está desde o início até o final. Então, aqui nós temos aí a presença das diferentes áreas de uma empresa. Nós temos aqui a área de compras, que é os suprimentos, nós temos a área de produção, operação, industrial, não sei como é denominado aí no contexto que vocês se encontram. Nós temos aqui a área de vendas ou comercial, e aqui nós temos a área de logística, que faz a parte do recebimento de material, ou seja, ela vai conferir se todos os produtos que estão nas notas fiscais, onde os suprimentos realizou a compra, se está tudo de acordo, se os produtos não estão danificados, se estão nas quantidades adequadas, se veio dentro de tudo aquilo que foi acordado nesse processo de compra e venda. Aqui nós vamos ter a etapa também de manuseio. Todas as movimentações de carga, descarga, movimentação interna precisa ser muito bem executada aí pela equipe de logística. Tem a questão do estoque. Tem que ser estocados os produtos da maneira correta, onde o estoque não vai prejudicar esse produto, ou seja, ele não vai ter nenhum dano ao seu aspecto físico, ou de suas funcionalidades, ou de suas qualidades. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns tipos de produto que a sua química não pode ficar em qualquer lugar. Vamos imaginar um estoque de produto alimentício, onde é um produto que precisa ser refrigerado. A gente não vai deixar ele fora de um local onde vai ter aquela temperatura adequada, senão ele vai vir a estragar. Então, cada produto ele tem a sua particularidade e ele precisa ser tratado dessa maneira, conforme a sua particularidade. Então, além do estoque da movimentação, a logística faz a embalagem
desses produtos para garantir, então, dentro dos processos posteriores, que esse produto vai chegar ao cliente aí completamente protegido e vai também fazer aí a questão da expedição, ou seja, vai fazer o envio desses produtos para o cliente. Então, dentro da gestão de estoque, por mais que envolva as áreas de compras, produção, comercial, a logística ela tem um papel chave e estratégico dentro desse processo, pois ela executa diferentes atividades onde visa garantir aí toda a eficiência, toda a, vamos dizer assim, a, que o processo ocorra da melhor maneira possível. Então, vamos relembrar, a gestão do estoque, nós estamos falando do planejamento, nós estamos falando da execução, nós estamos falando do controle e nós estamos falando da tomada de ação, ou seja, PDCA, ou, nesse caso, gestão de estoque. Então, tudo isso precisa ser muito bem planejado. Qual a quantidade de produtos que eu vou ter, qual a quantidade de produtos que eu vou produzir, qual a quantidade de produtos que eu preciso para atender a demanda do cliente. Toda essa execução de recebimento, movimentação interna, o estoque, a embalagem dos produtos, a expedição, tem que ser tudo muito bem definido em métodos extremamente eficientes para executar aí da melhor maneira possível. Todo o processo tem que ser muito bem controlado. Hoje nós temos a tecnologia aí aliada aos processos logísticos e os demais processos dentro de uma organização, onde ali a gente consegue identificar se um processo está sendo executado da maneira correta ou não. Se estiver sendo executado da maneira correta, o que nós podemos fazer de ação para melhorar ainda mais, ou então padronizar como a boa prática, padronizar como o método correto, ou então, se as coisas não estiverem adequadas, quais são as ações necessárias para corrigir e que a gente possa retornar aos resultados desejados aqui na etapa de planejamento, beleza? Então, isso é a gestão de estoque. E qual que é a história aí por trás da gestão de estoque? Então, aqui nós temos 4 momentos importantes da gestão de estoque que, vamos dizer assim, mostram um pouquinho como ela evoluiu e como ela chegou aí aos dias atuais. Então, eu tenho aqui definido 4 pontos necessários aí para esse entendimento dentro da nossa história. Então, tudo começa lá no século XIX, com a Revolução Industrial. Vou deixar marcado aqui, então, no cantinho. Ó. Industrial. Na Revolução Industrial, com o aumento aí da produção, a produção em massa, com o uso das máquinas, a gente teve um aumento muito grande de produtos em relação à sua demanda. Talvez a demanda até pudesse existir, mas nós não tínhamos uma logística muito bem estabelecida e estruturada dentro daquele momento, onde a gente teve um aumento significativo do estoque de produtos acabados. Colocar aqui, aumento do produto acabado. E isso foi visto como um problema. Se por um lado a gente estava conseguindo com que as fábricas, as empresas tivessem o índice de produção muito bom em relação aos períodos anteriores, nós ficamos com muitos produtos parados, pois a gente não tinha capacidade de escoar ele de uma forma adequada. E é aí que, no ano de 1990, entra a administração científica. Ou seja, nós trouxemos aí o campo teórico, os estudos, os cálculos, a matemática, a estatística para dentro da área de administração de empresas para que a gente pudesse iniciar um controle de todos os processos. É aqui que fica bem definido também quando surgiram aí os gurus da qualidade, onde começaram a fazer todo esse processo de cálculo, todo esse processo de controle estatístico do processo em si. Então, aqui nós estamos iniciando o processo
de controle. Então, aqui a gente já começava a controlar qual é a quantidade de matéria-prima que é necessária, qual que é a minha demanda, qual que é a minha produção, para que pudesse evitar o desperdício. Então, aqui o objetivo era evitar o desperdício. E isso evoluiu para que uma metodologia aplicada no Japão aí num período pós Segunda Guerra Mundial, que é o Just in Time, ou JIT, no seu acrônimo. Que aqui nós estamos falando em adequação a prazo, adequação à quantidade, ou seja, aqui nós já estamos buscando, se aqui nós estamos falando de um estoque muito elevado, aqui nós estamos falando em eliminar os estoques, ou seja, nós estamos falando em atendimento integral à demanda do cliente no tempo, na quantidade e na especificação. Ou seja, aqui nós vamos ter somente a quantidade necessária para atender a demanda do cliente, ou seja, tudo vai ser muito bem controlado, ou seja, a quantidade de itens que eu vou comprar está inteiramente ligada à quantidade que eu preciso produzir para ter uma quantidade de produto acabado que vai literalmente casar com a necessidade do cliente. Claro que isso aí existia aí o cálculo do lead time, ou seja, a quantidade de tempo que eu preciso para o fornecedor me entregar o produto, a quantidade de tempo que eu preciso para produzir esse produto e a quantidade de tempo que eu preciso para enviar esse produto ao cliente. Tudo isso era calculado dentro aí dos processos da empresa para garantir que todos os processos não haveria nenhum tipo de sobra ou desperdício. Tudo era muito bem calculado para que a gente pudesse atender a demanda total do cliente sem que houvesse algum tipo de desperdício. E chegamos então aos dias atuais, onde a gente está passando pela fase conhecida aí como a logística 4.0. Vou deixar aqui também registrado. Onde aqui nós temos a inclusão da tecnologia em todo o processo logístico, a inclusão da internet das coisas, dos softwares, dos hardwares, dos equipamentos tecnológicos, das metodologias de gestão extremamente avançadas e evoluídas. Ou seja, nós estamos utilizando todo esse recurso que hoje está presente com a evolução natural dos nossos processos dentro do processo de gestão de estoque. Ou seja, hoje, se a gente faz um tipo de compra, a gente já tem esse acesso das informações no sistema. Se a gente faz um recebimento, a gente já consegue aí bipar esses produtos, adequando ele aí dentro do estoque próprio da empresa. Todo tipo de movimentação, a sua posição do produto já é atualizada. Se existe algum tipo de produto com algum problema, já é possível fazer a inserção dessa informação no sistema, de modo que todas as áreas aí envolvidas vai ter essa informação e as ações, desculpa, elas vão poder ser tomadas de uma forma mais efetiva, mais eficiente, tudo num processo muito rápido, muito eficiente, que torna aí possível a gente alcançar resultados onde lá no início, na Revolução Industrial, ainda não era possível. Então, esses são 4 marcos aí na história da gestão de estoque que eu acho importante a gente conhecer para entender o momento atual que nós estamos vivendo. Beleza? Então vamos em frente. Então, aqui agora eu trouxe um tópico que é muito relevante para que a gente possa ter o completo entendimento a respeito da gestão de estoque, que são os tipos de estoque. Como nós podemos perceber aqui nesse esquema que eu montei, existem diferentes tipos de estoque dentro do processo da empresa, considerando o fluxo dos produtos, desde eles lá no fornecedor até os clientes. Por exemplo, aqui eu apresentei o estoque de matéria-prima, de produto semi-acabado e o de produtos acabados. Só que a coisa é um pouco mais complexa. Existem diferentes tipos de estoque onde nós
gestores, profissionais de logística, precisamos ter o seu conhecimento do conceito, ter o conhecimento das ações necessárias para que a gente possa, então, alcançar algum resultado relevante. Então, para realizar uma gestão de estoque eficiente, é fundamental conhecer as diferentes classificações existentes para o conceito de estoque. Nesse sentido, cada tipo cumpre uma função estratégica dentro da cadeia logística e existem controles específicos. Ao compreender essas variações, é possível planejar melhor as compras, organizar o armazém com mais eficiência e tomar decisões mais corretas sobre a reposição e o atendimento. Então, conforme eu apresentei lá no esquema, aqui nós temos o estoque de matéria-prima, ou seja, são aqueles produtos que a gente vai receber do fornecedor e vai deixar ali estocados até que ele seja necessário aí num processo de produção, num processo de transformação. Quando esses produtos, essas matérias-primas, elas forem necessárias, o produto vai entrar nessa classificação, que é o estoque de produto em processo. O processo, se ele for dependendo aí do tipo de operação da empresa, tem processo que é muito rápido. Pegou, fez o processo, o produto já é considerado um produto acabado. Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência aí dentro do ramo da siderurgia, onde até que se chegue num produto acabado, seja uma bobina, seja uma chapa, seja um fardo de chapas, é necessário diferentes execuções dentro da matéria-prima, vamos dizer assim, que começa lá nos minérios, nos materiais, nos minerais, até se chegar na chapa, diferentes atividades, execuções, processos que precisam ser realizados até que se chega ao produto final. Você tem processo em empresa que, às vezes, a matéria-prima se transforma em produto acabado de uma forma muito rápida, mas não é caso de todas as empresas, de todos os processos. Então, algumas vezes é necessário ter esse estoque em processo, ou seja, aquele produto intermediário, que ele já deixou de ser matéria-prima, mas ainda não é um produto acabado, ele ainda não foi completamente transformado para ser enviado aí para o cliente. Então, é necessário ter esse estoque. Então, é importante, isso daí não é uma regra, mas em geral nas empresas funcionam dessa forma, que o estoque de matéria-prima ele fica, em geral, posicionado próximo a uma área de descarga dessas matérias-primas, até por uma questão logística interna mesmo, ali fica mais fácil fazer esse controle e essa operação, da mesma forma como o estoque em processo, esses produtos ficam próximo às máquinas onde vão ser executadas ali as atividades. Então, isso não é uma regra, mas em geral é assim que funciona. E temos aqui o estoque de produtos acabados, quando a gente executa todas as atividades, todos os processos necessários dentro desse produto em processo, a gente tem o estoque de produto acabado, que é aquele estoque onde ele vai ser enviado para o cliente. E dentro dessa classificação de produtos acabados, nós temos diferentes outras classificações para o estoque, que nós temos aqui o estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? Estoque de segurança basicamente é um conceito onde a gente está relacionando a quantidade de produtos necessário para que, se houver um problema na empresa, o cliente não vai ficar sem o seu atendimento. Ou seja, vamos imaginar que você tem lá uma quantidade de produto X para atender o cliente. E o cliente está consumindo o produto que ele precisa. E aí deu um problema na sua máquina, ou seja, sua produção vai atrasar, mas o cliente precisa dos produtos. Você tem uma quantidade extra ali de segurança para atender a essa eventualidade. Ou seja, o cliente não vai ficar aí sem sem o seu produto, sem sua demanda ser atendida. Esse é um dos objetivos do estoque de segurança. Outro objetivo, caso o cliente tenha uma variação de demanda, ou seja, vamos imaginar que a demanda do cliente hoje é 100. Aí as coisas lá no processo dele tá fluindo bem, as coisas estão indo bem,
ele muda a sua demanda aí de forma imediata para 150. Como você tem uma quantidade de produto extra já pronto ali, como estoque de segurança, você consegue atender essa demanda, não perde esse faturamento, não perde essas vendas e aumenta aí talvez a sua fidelidade junto ao seu cliente. E nós também temos os problemas com os fornecedores. Vai que os fornecedores não conseguem atender a um prazo que foi previamente acordado ou que é necessário para a empresa, você vai ter aí um atraso na sua produção, mas como você tem esses itens extras, você consegue aí manter o seu cliente abastecido. Então, o estoque de segurança é um item extremamente importante, porque ele trabalha diretamente numa coisa que acontece dentro da operação das empresas, que é a incerteza. Nós não sabemos se o cliente vai ter algum tipo de problema, se nós, como empresa, vamos ter algum tipo de problema, ou se os fornecedores vão ter um tipo de problemas. E caso isso venha a acontecer, e que é normal que isso aconteça, algum momento, algum desses três personagens vai ter algum tipo de problema, a gente vai ter um estoque aí que vai ser capaz de suprir, claro que por um período aí pré-determinado, mas suprir aí esse problema e aí que os impactos não sejam tão relevantes. Esse é o grande objetivo aí do estoque de segurança. Nós temos uma aula específica sobre isso, temos um artigo. Se você tiver o interesse em se aprofundar mais sobre esse assunto, eu te convido a entrar nessas aulas. E já até adiantando, nós temos uma aula para todos esses tipos de estoque aqui de produtos acabados. Se vocês tiverem curiosidade, sintam-se à vontade aí para estarem assistindo essas aulas, consumindo esse conteúdo. Temos aqui o estoque sazonal. O estoque sazonal é aquele estoque, vamos imaginar aqui, fazer um gráfico aqui, onde aqui nós temos o eixo da quantidade e aqui nós temos o eixo do tempo, que ele é necessário em quantidades maiores em momentos diferentes. Por exemplo, vamos imaginar um exemplo clássico aí da gestão de estoque, que é o período de inverno. Vamos imaginar que a gente está trabalhando aí na indústria têxtil, na indústria de roupas, e no período do inverno é normal que a demanda de roupa de frio seja maior do que a demanda de roupa de calor. Então, dentro do inverno é normal que a demanda, a quantidade de produtos de roupa de frio, por exemplo, seja maior em relação à demanda de roupa de calor. E o mesmo acontece quando troca a estação do tempo. Quando vai para o verão, é normal que as pessoas tenham uma demanda maior por roupas de verão do que roupas de frio. Então, o estoque sazonal, basicamente, ele vem para que a gente possa fazer uma gestão inteligente relacionada a aspectos externos à empresa. Vamos imaginar também aí, por exemplo, Dia das Crianças, Natal, as datas festivas, Dias das Mães. A procura por determinados itens é maior nessa época do ano em relação a outras épocas. Vamos pensar na indústria alimentícia. Na época do Natal, é comum que dentro da ceia de Natal faça-se o consumo do peru, o que não é tão, a demanda não é tão grande ao longo de todo o ano. Então, é necessário ter um estoque maior nessa época do ano, porque o consumo ela é maior. Então, basicamente é isso. O estoque sazonal ele visa atender a uma demanda sazonal, uma demanda que é diferente da normalidade, definida aí por um tempo. Esse estoque sazonal é importante deixar claro que essas são sazonalidades conhecidas. Pode acontecer alguma coisa que não é esperado por ninguém, e aí aumentar de forma drástica a demanda. Vamos pegar um exemplo, agora um exemplo de certa forma negativo, que foi a época aí que a gente viveu num período recente aí, que foi a época da pandemia. Se viu necessário o uso constante aí do álcool em gel para a questão de higienização e esterilização, seja do próprio corpo ou de equipamentos, coisas que a gente estava usando ali no dia a dia. Nós não estávamos preparados para ter um consumo tão alto assim de álcool em gel.
e naquele momento foi necessário, mas isso não era do conhecimento de ninguém. Então, isso não configura um estoque sazonal. O estoque sazonal é quando nós já conhecemos que essa demanda vai ser maior dentro daquele período e a gente possa se preparar de forma antecipada para atender a essa necessidade, ok? Temos também o estoque obsoleto. O que é o estoque obsoleto? São aqueles produtos que, na sua grande maioria, ele não vai ter mais uma necessidade do ponto de vista comercial. Eh, Vamos agora pensar nos telefones. Hoje nós temos smartphones aí dentro do nosso dia a dia, que tem tecnologias de acesso à internet, consegue desempenhar aí diversas funcionalidades que os antigos aparelhos celulares não tinham essa capacidade, vamos assim dizer. Então, aqueles mesmos aparelhos, caso a gente tenha hoje, eu tenho uma empresa e eu tenho aqueles aparelhos antigos, é muito provável que eu não vou ter demanda comercial para esse tipo de aparelho, ou seja, ele vai ficar parado, é um estoque obsoleto. Então, é necessário aí os gestores de logística ter uma ação para esse tipo de produto, ou seja, realizar o descarte, ou seja, fazer uma doação, ou seja, fazer uma promoção quando ainda existe aí uma necessidade comercial, faz uma promoção aí e faz a venda desse produto vamos dizer assim, num custo muito menor do que era previsto. O importante é não ficar com esse estoque obsoleto, pois quantidade de estoque parada é custo maior, seja custo de ocupação de espaço, seja custo de manutenção desse estoque, ok? Temos o estoque de antecipação. O que é o estoque de antecipação? Basicamente, é um estoque que você vai prever alguma condição. Isso aqui está um pouco relacionado ao estoque de segurança e ao estoque sazonal. Você já prevê aí uma condição, seja um aumento de demanda do cliente, seja uma própria uma expectativa maior aí da equipe de vendas da empresa. Então você vai se antecipar e vai ou comprar mais itens para garantir um aumento de demanda, ou você vai comprar menos itens para uma eventual redução na demanda. Então, isso é estoque de antecipação, não quer dizer que você vai comprar mais e antecipar. Você pode comprar menos, pois você está antecipando uma situação aí futura. Isso é extremamente relevante, principalmente para empresas que realizam diferentes cálculos aí de previsão de demanda, que usam aí a estatística, a tecnologia para estar acompanhando aí os processos, e essa tomada de decisão influencia aí diretamente nos nossos estoques, onde aí determinado estudo ou determinada alguma informação pode influenciar aí numa compra, numa venda de matéria-prima, numa área de produção, para se adequar aí à demanda. E temos também o estoque em trânsito, ou seja, se nós temos produtos sendo movimentados de fornecedores para empresas, de empresa para clientes, ou seja, eles estão nessas duas rotas aqui que nós definimos, ele ainda é um estoque ou da empresa ou do próprio cliente, mas esse estoque ele ainda existe. Ele não está, vamos dizer assim, dentro do ambiente físico do cliente ou da empresa ou do próprio fornecedor, mas ele existe, mas ele está em movimentação, ele está em trânsito. É importante considerar esse volume que está em trânsito dentro dos balanços aí de estoque, pois em algum momento esse produto vai chegar. Então é importante a gente já ter essa consciência e esse conhecimento em relação a esses produtos para que a gente possa se antecipar em relação à gestão de estoque. Beleza? Então é importante a gente conhecer essas diferentes classificações, pois isso permite uma tomada de decisão mais correta em relação à reposição e atendimento. Então, qual que é o grande objetivo da gestão de estoque? O principal objetivo da gestão de estoque é garantir o equilíbrio, essa palavra é extremamente importante, entre a disponibilidade de produtos
e o controle de custos operacionais. Por meio do planejamento, execução e monitoramento dos níveis de estoque, as empresas evitam tanto a falta de item quanto o seu excesso, ou seja, equilíbrio. Essa prática permite manter o fluxo contínuo das operações logísticas, reduzir desperdícios e atender com eficiência a demanda do mercado. Então, quando a gente fala em objetivo, aqui nós temos um gráfico que pode representar aí essa questão do objetivo. Aqui nós temos o estoque e aqui nós temos o eixo do custo. Aqui é zero estoque, zero custo. E aqui nós temos uma linha que nós vamos chamar de demanda, ou seja, aquilo que o meu cliente precisa. Em um mundo ideal, nós vamos sempre trabalhar em cima dessa linha de demanda, ou seja, a necessidade do cliente. Vou colocar aqui também, para ficar bem claro. Necessidade do cliente. Então, o que isso quer dizer? Se o cliente tem uma demanda aqui, vamos imaginar que isso aqui é um valor de 3 unidades aí de estoque. Se o cliente tem essa demanda, eu tenho que ter exatamente essa demanda em estoque. E o meu custo vai ser o custo referente a manter 3 unidades aí de estoque. Não tem como eu ter um custo menor se eu preciso manter essa quantidade de estoque. Ah, mas como que eu faço para reduzir esse custo? Nesse caso aqui, o custo vai estar relacionado à operação. É um custo necessário para que essa operação possa funcionar. Não é um custo ruim, é um custo necessário. A empresa fazendo a comercialização, basicamente ela vai ter o seu lucro e esse custo vai ser, de certa forma, absorvido. Mas agora vamos imaginar um cenário diferente. Vamos imaginar que a demanda do meu cliente está aqui, nesse ponto. Vamos pensar aqui que é 5 a necessidade do meu cliente, porém o meu estoque está aqui, ó. A minha quantidade de estoque está em 7. Quando eu tenho essa diferença, vamos aqui, ó, pensar, essa diferença para mais em relação ao meu estoque, ou seja, eu estou sobrando mais 2 unidades, eu estou tendo um estoque obsoleto ou um aumento de estoque. Esse aumento, esse custo, esse estoque extra, ele vai ter um custo maior para, para o meu, para a minha empresa, e isso vai gerar aí um certo balanço financeiro aí não tão relevante para a empresa. Então, aqui eu tive um estoque maior em relação à necessidade do meu cliente, então o meu custo ele é maior e pode ser que esse produto fique aí parado. Agora vamos imaginar um cenário diferente, onde a demanda do meu cliente era 5 e eu tinha em estoque 3. Então, ó, essa diferença aqui vai ser caracterizada pela ruptura de estoque. Ou seja, eu vou perder a venda de 2 unidades para o meu cliente e ele pode conseguir esse produto com o meu concorrente. Então, isso daí pode gerar aí a perda desse cliente, pois eu não fui capaz de atender a sua necessidade. Então, é extremamente importante que dentro dessa área de gestão do estoque, nós utilizamos recursos necessários para atingir a esse equilíbrio, onde a gente vai ter o estoque necessário para atender a necessidade do cliente,
que não sobre itens e que não falte itens, ou seja, que evitam a falta de itens quanto o excesso. Por isso, a etapa de planejamento e monitoramento é extremamente relevante. O planejamento para que você possa ter uma noção inicial das quantidades necessárias e o monitoramento para que, se algo ali dentro do seu processo de controle estiver fora daquilo que é necessário, você possa agir de forma rápida. Então, é importante ter aí uns planos de contingência para uma eventual sobra ou uma eventual falta de produtos. Beleza? Então, esse é o grande objetivo: atingir esse equilíbrio, garantindo a disponibilidade de produtos a um custo operacional adequado. E quais são os princípios da gestão de estoque? Ou seja, o que é princípios da gestão de estoque? Ou seja, é tudo aquilo que é necessário para que a gente possa implementar uma gestão de estoque eficiente dentro da nossa organização. Então, o primeiro princípio é que a gente atinja esse equilíbrio entre oferta e demanda. Isso não é uma atividade simples, isso não é tão fácil de se alcançar, mas é importante a gente ter ações direcionadas nesse sentido, ou seja, a gente faz estudos estatísticos, a gente faz um controle com o uso de tecnologia, a gente mantém um contato constante com os nossos clientes, com o nosso fornecedor. A forma como a empresa vai fazer, vai buscar esse equilíbrio, vai ser particular de cada empresa. Mas é importante que tenha ações nesse sentido, para sempre trabalhar muito próximo. A exatidão nunca vai ser alcançada. Ou vai faltar um pouquinho de produtos, ou pode sobrar um pouquinho de produtos. Mas esse equilíbrio tem que existir, tem que ser buscado aí constantemente para que a gente possa ter uma gestão de estoque eficiente. Controle sistemático e contínuo. O que isso quer dizer? Uso de tecnologia, monitoramento dos processos, controle dos processos. É extremamente importante que a cada ação realizada dentro da gestão de estoque, seja no recebimento de matéria-prima, seja na expedição de produtos acabados, tudo tem que ser controlado de forma sistemática, ou seja, o sistema, a tecnologia vai te auxiliar no tratamento dessas informações e que seja contínuo, instantâneo, ao vivo ali, ó, realizou o processo, o sistema já é abastecido de informação para que essas informações sejam tratadas e condensadas aí em relatórios que permite os gestores acompanhar o processo e tomar as melhores ações aí referente a esse processo. Classificação e priorização de itens. Nenhuma empresa, acredito eu, tem todos os recursos necessários sobrando para fazer todas as suas atividades. Em geral, as empresas hoje trabalham de maneira enxuta. O que eu quero dizer com isso? Dentro da visão da administração da empresa, ela vai ter a quantidade de recurso necessário para atingir aquilo que ela planejou. Mais uma vez, minha opinião, eu desacredito que as empresas vai ter um recurso, elas sabem que ela tem um recurso menor e vai executar prometendo as coisas para o cliente dessa forma. Desacredito. Pode ser que aconteça, mas eu desacredito. Na visão da administração da empresa, ela tem o recurso necessário para atender a demanda do seu cliente. Porém, o recurso ele é enxuto, ele não sobra. Então, é necessário priorizar itens, ou seja, sempre vai ter uma atividade, um processo, alguma execução, alguma decisão que é mais importante do que a outra. Isso é normal em todas as empresas. Então, que seja definido aí critérios de classificação sobre o que é mais importante e o que é menos importante. O que é mais importante, eu vou direcionar o recurso, vou direcionar a minha atenção para realizar, pois se ela foi classificada como mais importante em relação a outra execução, naturalmente o retorno dela vai ser melhor. Então, por isso é importante a gente fazer essa classificação. Integração com setores estratégicos. A gente viu lá no início, explicando o conceito, que envolve basicamente 4 áreas aí dentro
dentro do processo aí de gestão do estoque. A área de suprimentos, de compras, a área de operação, que realiza aí, a transformação da matéria-prima em produto acabado, a área comercial, que faz a venda desses produtos, e a área de logística, ou seja, existem diversos setores, diversas gerências, diversas áreas diferentes da empresa se interagindo ali dentro desse processo da gestão de estoque. Então, é importante que essas áreas estejam integradas, que as informações sejam compartilhadas e que a execução das atividades seja em prol do benefício da empresa e não do setor. Acontece, às vezes, por vezes, os setores realizar atividades pensando no resultado do setor e não da empresa. Isso pode gerar aí algum impacto negativo. Então, é importante que esses setores estejam muito bem integrados, muito bem alinhados, para que a execução de uma forma global ela possa ser feita aí de uma maneira mais eficiente. Prevenção de perdas e obsolência, ou seja, produtos a mais em relação à necessidade do cliente, gera um custo a mais, e dentro das execuções que foram aqui apresentadas, no recebimento, manuseio, estoque, embalagem, expedição, tudo deve ser feito de uma maneira muito bem estabelecida, com método, procedimento muito bem adequado, para que a gente não possa ter perdas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fizer uma movimentação errada, estocar um produto num lugar errado, não realizar a embalagem adequada, a gente pode danificar esse produto e fazer com que esse produto não possa ser enviado para o cliente. Pior se ele for enviado. Então, a gente tem que trabalhar nessa etapa de prevenção. Quando a gente fala em prevenção, a gente não está corrigindo, a gente está prevenindo, ou seja, a gente vai ter ações preventivas que não vai permitir que aquilo aconteça. Se acontecer, é claro que nós temos que ter ações corretivas, mas o principal é ter ações preventivas para evitar que produtos venham a se danificar ou que produtos venham a sobrar no nosso estoque. Planejamento baseado em dados, ou seja, hoje basicamente a gente tem a tecnologia inserida nos processos empresariais. Os dados eles são condensados, eles são tratados, eles são muito bem geridos por essas tecnologias que hoje nós temos presentes. E é importante que a etapa do planejamento, que é a primeira, e na minha visão, mais uma vez, na minha opinião, é a etapa mais importante do processo da gestão do estoque. Se é a etapa mais importante, que ela seja feita com informações corretas, com informações que vai permitir uma definição de ações, definições de processos mais corretas. Então, que a gente tenha aí nosso processo muito bem controlado, com dados, com a utilização aí da tecnologia, para que possamos, então, tomar decisões mais eficientes. Então, agora vamos entender as diferentes etapas para que a gente possa, então, fazer aí a gestão de estoque. Aqui nós temos basicamente 6 diferentes etapas, onde essas duas primeiras está relacionada a planejamento. A primeira delas, qual que é a previsão de demanda, ou seja, qual é a necessidade do meu cliente? Eu preciso entender, então preciso de um método para saber qual é a necessidade do meu cliente. Se a necessidade do meu cliente é 100, eu vou naturalmente planejar as minhas compras das minhas matérias-primas, dos meus insumos, dos meus componentes, dos meus equipamentos, para que eu possa executar e fazer 100. Ou seja, eu vou ficar no 0 a 0, ou seja, atender a demanda. Claro que isso não funciona dessa forma exata, tudo é muito bem, vamos dizer assim, existe muita especulação, existe muita incerteza em todo esse processo, mas o grande objetivo aqui é atender a esse equilíbrio. Aqui nós temos duas etapas de execução.
Se eu comprei 100, eu preciso receber 100 produtos. Eu vou conferir se esses produtos estão aí adequados. E se eu recebi 100 produtos, se eu produzir 100 produtos, eu vou ter que armazenar 100 produtos. Ou seja, mais uma vez, atender à demanda. E aqui nós temos duas etapas de controle, que aqui eu vou controlar o meu estoque, todos esses estoques, aqui nós estamos falando de estoque de matéria-prima, produto semi-acabado, produto acabado, eu vou fazer todo o controle desse estoque para que eu tenha, antes de que ele seja enviado para o cliente, 100. E aqui nós temos reposição e ponto de pedido, ou seja, se aqui eu já estou consumindo a minha matéria-prima, que eu preciso repor o meu pedido junto ao meu fornecedor, para que eu sempre tenha aí um estoque de 100 para mim atender a demanda. Então, é um processo muito complexo, muito vasto, aí, considerando as diferentes áreas, a complexidade da operação em si. Então, não é algo simples de ser executado, de que a gente possa alcançar esse equilíbrio. Mas é importante que nós estejamos direcionados a isso, ou seja, que as minhas ações tenham esse objetivo de atender a essa necessidade, a esse equilíbrio, para que eu possa atender bem o meu cliente, para que eu possa ter um custo adequado em relação ao meu processo e aí possamos gerar aí margens de lucro que vai gerar prosperidade aí para o negócio, vai manter a operação da empresa, permitindo aí alcançar mais clientes, desenvolver novos produtos, aumentar a qualidade, dar uma condição melhor aí interna para a empresa. Enfim, cada empresa vai ter o seu objetivo, mas é importante que as empresas precisam alcançar resultados para que ela possa, então, é, continuar o seu processo de desenvolvimento. E quais são os benefícios que nós podemos obter a partir de uma gestão de estoque muito bem implementada, muito bem estruturada, muito bem definida aí dentro dos processos organizacionais? O primeiro deles, redução de custo operacional. A gestão eficiente de estoque evita excessos, perdas e armazenagem desnecessária. Além disso, torna as compras mais precisas e os estoques mais enxutos. Como resultado, a empresa economiza recurso e aumenta a sua rentabilidade. Por que redução de custo? Se eu tenho uma boa gestão de estoque, meu custo vai estar adequado. Mas se eu não tenho uma boa gestão de estoque, naturalmente meu custo vai ser maior. Então, se eu tenho uma gestão de estoque eficiente, meu custo ele é reduzido. Melhoria no nível de serviço. Quando os estoques estão bem controlados, os pedidos são atendidos com rapidez e precisão. Isso reduz atrasos, melhora a experiência do cliente e fortalece a reputação da empresa perante o mercado. Ou seja, se eu estou atendendo meu cliente com a quantidade de produtos que ele precisa, dentro das especificações que ele me pediu, dentro do prazo, naturalmente eu vou estar prestando um bom serviço para ele. E é natural que ele queira manter esse relacionamento com a minha empresa. Isso é igual a gente falou no benefício anterior. Se meu custo está menor, naturalmente eu vou poder fornecer um produto para ele a um preço melhor em relação ao meu concorrente. Caso meu concorrente não faça uma boa gestão de estoque, ele vai ter um custo maior e ele vai ter que repassar esse custo dentro do preço do produto. Então, é uma reação em cadeia. Um benefício carrega outro benefício. Então, se eu tenho uma redução de custo, eu tenho um preço melhor, eu possibilito entregar meus produtos de uma forma mais adequada. Aumento da eficiência logística. A integração entre compras, produção e distribuição depende diretamente do controle de estoque. Dessa forma, a empresa elimina gargalos, reduz retrabalhos e otimiza o uso de recursos e espaços operacionais. É normal? Não, não é normal.
mas acontece com bastante frequência em que a empresa estabelece aí um prazo para entregar um produto para o cliente. Se acontecer algum problema, seja no recebimento dos produtos dos fornecedores, seja na etapa de produção, e ali se estende aí o tempo de chegada do produto do fornecedor, se estende aí. Vamos fazer um esquema aqui que vai ficar melhor entendido. Vamos imaginar que isso aqui é o lead time. E aí a empresa pediu, sei lá, 2 dias para o produto chegar, 4 dias para ele ser produzidos e 3 dias para fazer a expedição. Então, vou colocar aqui, ó, expedição, produção, recebimento. Isso aqui é o planejamento. Se acontecer, agora vamos aqui, ó, real, controle. Se o meu cliente foi lá, vamos fazer uma soma aqui, 9 dias. Se o meu cliente atrasou, entregou com 3 dias o recebimento. A minha produção foi lá e atrasou, fez com 5. Quanto tempo vai sobrar para a logística fazer a sua expedição? Em geral, existe aí um gargalo logístico para tentar tirar essa diferença da ineficiência dos processos anteriores. Quem é da logística aí, quem já está há algum tempo envolvido nesse setor, vai saber do que eu estou falando. Naturalmente, vai existir uma pressão e uma sobrecarga aqui sobre a área da logística para fazer o que era para fazer em 3, fazer em 1. Por isso é importante a etapa de controle. Se aqui nós já percebemos que teve um problema, o que eu posso fazer, considerando as 2 próximas etapas, para corrigir esse problema? Eu vou entrar em contato com o meu cliente, vou avisá-lo sobre um atraso, eu vou negociar um novo prazo. Dentro da produção, eu vou incluir mais uma equipe, eu vou aumentar uma jornada de trabalho, eu vou fazer uma hora extra, eu vou aumentar uma velocidade do meu equipamento, eu vou alterar um setup de uma máquina para conseguir uma produtividade maior. Não sei, diversas ações podem ser tomadas aí considerando o ambiente de cada empresa. Mas, em geral, sobra tudo aqui para logística dar conta do recado. Então, é importante a gente ter essa etapa de controle muito bem estabelecida para que ações eficientes possam ser tomadas mediante a problemas, e problemas vão acontecer. Não estou falando que a etapa de suprimentos aqui, fornecedores, são sempre culpados, não é isso. Problemas vão acontecer em qualquer etapa do processo aí da empresa. E é importante os gestores serem maduros suficientes para entender esses problemas e entender que a função deles é, de fato, resolver aquele problema da melhor maneira possível, seja eliminando os impactos ou reduzindo esses impactos. Por vezes, os impactos eles vão acontecer, isso é normal dentro de um processo de uma empresa. Todas as empresas têm problemas, todas as empresas têm impactos, algumas coisas não saem conforme o planejado. O importante é que, se tudo acontecer de uma forma, uma gestão de estoque muito bem estruturada, nós vamos seguir o planejamento e nós vamos conseguir aí fazer a eficiência logística de uma forma mais concreta. Melhor aproveitamento do capital. Ao manter estoques ajustados, a empresa reduz o capital imobilizado em mercadorias paradas. Por consequência, libera recursos financeiros que podem ser aplicados em áreas mais estratégicas, como inovação e expansão. Aquilo que eu comentei agora há pouco. Se a empresa está com seus processos muito bem estruturados, as vendas estão acontecendo da forma planejada, a empresa as coisas estão fluindo bem, os resultados estão sendo alcançados, naturalmente a empresa vai ter mais recurso para continuar aí seu processo de desenvolvimento, de prosperidade. Então, a gestão de estoque auxilia nisso, assim como todos os setores, todos os processos da empresa, quando bem executado,
naturalmente a empresa vai colher resultados satisfatórios e vai ter mais recursos para expandir, contratar mais pessoas, talvez dar aumento para os funcionários, promover investimentos de inovação. Então, muitas coisas podem acontecer caso esse recurso ele esteja disponível. Tomada de decisão baseada em dados. Com o uso de sistemas integrados, é possível acompanhar indicadores em tempo real. Assim, os gestores tomam decisões mais rápidas e seguras com base em informações concretas, reduzindo incertezas e falhas operacionais. Ou seja, se a gente tem um processo muito bem acompanhado, controlado via sistema, tecnologia, naturalmente as informações elas serão mais corretas, as informações vão ser mais bem tratadas, condensadas, e aí vai permitir uma tomada de decisão mais adequada também. Contribuição para a sustentabilidade. Outro viés aí extremamente importante no meio empresarial, essa questão da sustentabilidade. A gestão adequada evita desperdício, controla a validade de produtos e reduz obsolência. Portanto, promove práticas mais sustentáveis, alinhadas às exigências ambientais e à responsabilidade socioeconômica do setor da organização. Item extremamente relevante. A gestão de estoque contribui até para a sustentabilidade, seja a sustentabilidade do negócio, seja a sustentabilidade ambiental. Então, quais são os principais desafios que a gestão de estoque tem para que a gente possa alcançar esses inúmeros benefícios que a gente agora apresentou? Primeiro deles, e na minha visão o mais complexo, o mais desafiador, é a previsão de demanda imprecisa. Ou seja, a gente vai entender, vai ter algum método para saber qual a quantidade de produtos que o meu cliente vai precisar, porém, nem sempre eu vou fazer isso da maneira correta, eu vou ter um valor errado. Ou seja, eu previ que o meu cliente quer 100 unidades de produto, planejamento ou previsão, e na realidade, meu cliente quer 50. Ou seja, eu vou ficar com 50 produtos a mais, vou ter um custo maior. Ou meu cliente vai lá e quer 120. Eu vou faltar 20 produtos, eu vou ter uma perda de faturamento, eu vou ter uma ruptura no meu estoque. Ou seja, é necessário estabelecer ações para que a gente possa alcançar o valor mais próximo possível da demanda do meu cliente. Falta de integração entre os setores. Acredito que eu comentei agora há pouco também. Por vezes o setor está preocupado em garantir os seus resultados e não o resultado de uma forma global. Também comentei que problemas eles vão acontecer. E quando esses problemas acontecer, é importante que os setores se juntem para resolver o problema. Às vezes, não, esse problema ali foi da logística, foi do comercial, não tem nada a ver com isso não, é ele que se vira agora, ele que responda pelos seus resultados. Mas às vezes a ação da logística pode auxiliar aí a equipe do comercial, a equipe dos suprimentos, resolver o seu problema. Então, é importante que esses setores sejam integrados. E, por vezes, isso não acontece dentro do ambiente de organização, porque fica uma briga ali setorial, onde cada um quer mostrar que talvez é melhor do que o outro, que é mais importante que o outro, querendo se sobressair em relação ao outro. Então, isso não é legal, isso eu tenho certeza que, de uma forma global, não é o objetivo da alta direção da empresa, então é importante que essa integração ela aconteça de fato. Obsolência de produtos que estão sobrando aí no estoque, nós temos que definir ações, seja descarte, seja promoção, seja doação. Cada caso é um caso, mas o ponto é, não podemos ter produtos sobrando no estoque. Produto que não tem rodagem, vamos assim dizer. Ou seja, ele não vai ser comercializado. Então, eu preciso dar uma definição para ele. Custos elevados de armazenagem. O processo de armazenagem ele tem um custo
relevante aí dentro do processo logístico. Atrás do custo de transporte, ele é o segunda classe de custo dentro do setor de logística, onde mais se consome recursos, seja recurso para embalagem, seja recurso de capital aí, para captar bons funcionários, equipamentos de movimentação, ferramentas, máquinas. É caro a gente ter todos os recursos necessários para fazer um bom processo de armazenagem. Então, pode ser uma barreira aí inicial para a empresa que está se adequando aí, que quer ter uma gestão de estoque eficiente, desprender recurso aí de uma única vez para que possa ter todos esses recursos aí já adequados. Falta de tecnologia ou automação. Isso vai muito nessa questão do custo também, que a tecnologia, ela hoje ela é disponível para todas as empresas, mas ela tem um custo. Em geral, boas tecnologias não têm um custo tão acessível assim, vamos dizer dessa forma. Então, é necessário que a gente faça um orçamento muito bem adequado para entender quanto que pode ser desprendido para esse processo de gestão de estoque, para que a gente possa, então, priorizar aí dentro de um processo de adequação, de estruturação, é importante. E aí, com o passar do tempo, vai atingindo bons resultados, vai faturando mais, aí vai se adequando. A gente sabe que nem todas as empresas têm o recurso para já resolver todas essas questões aí de recurso de uma única vez. E inventários inconsistentes. Inventário basicamente é a lista de todos os produtos em estoque da empresa. E os inventários são executados por pessoas, e se a gente executar isso de uma forma errada, a gente vai ter uma informação errada que vai acarretar em tomadas de decisões erradas. Então, temos uma aula aqui a respeito de inventário, é muito importante conhecer, é um processo extremamente crítico aí dentro da gestão de estoque, então que seja realizado da melhor maneira possível. E como que a gente aplica na prática? Agora, de uma forma bem resumida, a gente primeiro tem que entender qual que é a minha situação inicial. Como que está o meu cenário? O que que eu tenho e o que que eu não tenho? O que que eu tenho? Como que está? E o que que eu não tenho? O que que eu vou fazer para implementar? E aí entra a etapa de estruturação, planejamento. Igual eu falei, para mim é a etapa mais importante. Eu preciso estruturar os meus processos. Como que eu vou realizar as compras dos meus produtos, das minhas matérias-primas, dos meus consumíveis, das minhas máquinas, das minhas ferramentas, dos meus equipamentos? Como que eu vou receber? Onde que eu vou receber? Onde que eu vou estocar? Como que eu vou movimentar esses produtos dentro da minha área? Como que eu vou fazer esse produto chegar até a máquina? Como que eu vou embalar esse produto? Como que eu vou estocar esse produto acabado? Como que eu vou expedir esse produto para o meu cliente? Tudo isso deve ser muito bem definido nessa etapa de estruturação de processos. E todos esses processos precisam ser controlados via um monitoramento contínuo. Ou seja, a gente vai então entender se as coisas estão saindo conforme o planejado ou não. E aí nós vamos tomar ações, seja corretiva, seja de padronização, ou seja, ações de melhoria. Então, basicamente é isso, são esses três pontos. Primeiro, eu preciso saber qual que é a minha situação, depois eu preciso definir de uma forma clara e que todo mundo entenda o que é necessário, e depois eu preciso controlar esse processo. Quais são as tendências aí da gestão de estoque? Nós temos o estoque invisível, o conhecido dropshipping. É uma tendência crescente no mercado eletrônico, é o dropshipping, no qual o lojista vende produtos que não armazena fisicamente. Nesse modelo, o estoque fica com o fornecedor, que envia o produto diretamente para o cliente. Como resultado, como resultado, a redução de custos, riscos e estrutura logística. Basicamente, como que funciona o dropship? Empresa, lá eu estabeleci um fluxo convencional, cliente e fornecedor.
No fluxo convencional, o fornecedor envia o produto para a empresa envia para o cliente. Aqui no dropshipping, não. O fornecedor envia o produto para o cliente, ou seja, não existe nenhum tipo de processo de transformação. A empresa entra somente com a área comercial e faz a venda desse produto para o cliente, ou seja, o cliente compra aqui dessa empresa, essa empresa vai lá e compra do seu fornecedor e esse próprio fornecedor já faz o envio. Com isso, as margens de venda é mais baixa, porém, ela não tem essa questão da gestão de estoque, mas ela fica à mercê da qualidade de serviço do seu fornecedor. Ou seja, o cliente vai se relacionar com a empresa. Ele não vai se relacionar com o fornecedor da empresa. A empresa precisa ter um fornecedor de confiança que vai realizar os processos em nome da empresa, garantindo aí a fidelidade do seu cliente. É um processo que existe seus riscos, mas, por outro lado, tem essa questão de redução de custos. Então, é necessário aí fazer um balanço do tipo de produto que dá para fazer um dropship, qual tipo de produto não dá. Isso daí é algo que tem se tornado uma tendência aí nos dias atuais. Estoques automatizados com inteligência artificial. A inteligência artificial está, vamos dizer assim, se inserindo em diversos processos aí, permitindo o alcance de resultados cada vez mais expressivos, e na gestão de estoque não é diferente. Cada vez mais empresas estão utilizando algoritmos para prever demandas, calcular reposições e automatizar pedidos. Com isso, aumentam a precisão e a velocidade das decisões, ao mesmo tempo em que reduzem desperdício e evitam rupturas no abastecimento. A IA é uma tecnologia aí muito relevante, ela auxilia em diversos processos. Eu, particularmente, uso muito a inteligência artificial, tanto na minha área acadêmica, na minha área profissional, até mesmo na minha área pessoal. Então, com a gestão de estoque não é diferente. É possível identificar diversas oportunidades, principalmente no tratamento de dados, ali, de informações, ela entrega um resultado bastante relevante. Logística verde e sustentabilidade. A preocupação ambiental está influenciando diretamente a forma como os estoques são gerenciados. Por exemplo, práticas como logística reversa, reutilização de embalagens e redução de resíduos vêm sendo adotadas para alinhar eficiência com responsabilidade socioambiental. Estratégia de gestão de estoque, a embalagem é um item extremamente relevante se tratando da questão ambiental, a gente consegue unificar aí essa importância da embalagem. Por quê? A embalagem, depois que ela é retirada, basicamente ela é um descarte, ela é um resíduo para o cliente. E se a gente tornar esse resíduo talvez retornável, a gente ter um tratamento adequado para isso, naturalmente nós estamos contribuindo aí com a sustentabilidade, e isso pode, de certa forma, trazer até algum benefício financeiro para a empresa na reutilização, às vezes, aí, dessa embalagem. Então, é importante a gente se atentar para a embalagem. O que antes era visto como somente um resíduo pode ser mais bem gerido aí, dependendo do tipo de produto, do tipo de embalagem. Estoque compartilhado e economia colaborativa. Com o avanço da digitalização, surgiram plataformas que conectam empresas dispostas a compartilhar estoques ou espaço de armazenagem. Dessa forma, é possível reduzir custos, evitar a ociosidade e aumentar o aproveitamento dos ativos disponíveis. Basicamente, é alugar um espaço. Nem todas as empresas têm um espaço físico aí adequado para o seu negócio e, por vezes, é necessário alugar um espaço extra. E, então, empresas que têm espaço sobrando estão alugando esses espaço, compartilhando ali aquele ambiente, às vezes até os recursos, equipamento de movimentação, eh, pessoas, e aí consegue aí uma redução de custo. A empresa que está alugando consegue aumentar um pouquinho o faturamento, a empresa que está utilizando esse espaço consegue uma redução de custo, caso ela tivesse que alugar um local próprio, um local único e exclusivo. Então,
é um benefício ganha-ganha. Uso do RFID e sensores inteligentes. Tecnologias como o RFID e a internet das coisas permitem monitorar produtos em tempo real e acompanhar suas variáveis, como temperatura, umidade e localização. Portanto, essas ferramentas ampliam o controle, a segurança e a confiabilidade da gestão de estoque. Ou seja, hoje em dia a tecnologia está inserida na gestão de estoque. Nem todas as empresas têm todos esses recursos, mas quando tem e usa da maneira adequada, naturalmente a tomada de decisão, de ação é muito efetiva. Então, isso já acontece, essa questão do RFID, a alimentação de informações. Hoje, diversos equipamentos estão conectados à internet, onde cada execução já gera uma informação, já gera um dado. Então, tudo isso facilita aí o tratamento das informações, relatórios e permite uma tomada de decisão mais correta. Agora, de uma forma bem rápida, nós vamos apresentar as principais ferramentas aí relacionadas à gestão de estoque. Os sistemas ERP, que é o Enterprise Resource Planning, é um sistema aí de gestão empresarial onde conecta aí diversos setores, onde é permitido aí, o compartilhamento de informações entre as áreas de compra, logística, comercial, produção. Temos o sistema WMS, que é o Warehouse Management System, que esse aí já é mais voltado para a gestão do estoque de produtos acabados ou mesmo produtos de matérias-primas. Aqui é basicamente um módulo do ERP, aqui voltado para a área de logística e produção. Coletores de dados e leitores de código de barra que facilitam aí a leitura, o recolhimento de informação relativo a produtos. Temos o RFID, que acabamos de comentar, que é a identificação por radiofrequência. Planilhas e softwares de controle simples. Nem todas as empresas vão ter recursos para implementar um RP. Pode utilizar softwares menos sofisticados, mas que vão entregar um resultado interessante. Indicadores de desempenho, que são os KPIs. Acompanhar o processo, a gente bateu nessa tecla muito aí ao longo da nossa aula, onde os processos precisam ser controlados e o indicador de desempenho é uma solução para isso. E dentro do espaço físico da empresa é importante que tenha um layout muito bem definido, onde eu vou receber o produto, onde eu vou estocar, onde eu vou produzir, onde eu vou expedir. Cada local deve ser muito bem definido, muito bem identificado, para que os fluxos e as movimentações aconteçam de uma forma eficiente, segura, garantindo a qualidade dos produtos e a produtividade. Algumas dicas aí para a gestão de estoque: realizar inventário de forma constante, implementar classificações como a curva ABC. Temos uma aula referente à curva ABC. Comentamos sobre a priorização e a curva ABC vai nesse sentido, de priorizar alguns produtos em relação a outros, aí dependendo do seu grau de retorno. Integração de setores por meio de sistema, capacitação da equipe, padronização de processos, utilização de indicadores de desempenho e, sempre que possível, utilizar tecnologia e automação. Aqui alguns exemplos de onde existe a aplicação aí da gestão de estoque de uma forma que traz aí um resultado muito satisfatório. A indústria automotiva aí onde se aplica o JIT. O JIT veio da indústria automotiva na Toyota, onde aí ali se tem um controle muito rígido das quantidades para que tudo esteja direcionado para atendimento à demanda e que não venha a ter nenhum tipo de desperdício. Então, eles fazem aí um controle muito rígido da quantidade de produtos via código de barras. Nós temos aí o e-commerce, onde muitas das vezes nós compramos produtos aí de lojas online, que fisicamente essa loja não tem nenhum estoque, ela já pega o fornecedor, já envia o produto diretamente para nós e sem a gente nem saber que isso funciona dessa maneira. E nós temos aí supermercados, a rede do varejo, que faz uma movimentação muito grande, uma logística muito complexa, se tratando de volume de produtos. Elas utilizam aí softwares de gestão como o WMS como uma solução para tornar o processo mais eficaz. E qual que é a conclusão que a gente chega em relação à gestão de estoque?
A gestão de estoque é uma atividade estratégica que influencia diretamente os resultados das operações logísticas, financeiras e comerciais. Ao compreender seus conceitos, tipos, princípios e ferramentas, profissionais e empresas ganham maior controle sobre suas mercadorias, otimizam os recursos e reduzem as perdas. Além disso, a correta aplicação dos processos de controle, classificação e monitoramento contribui para o equilíbrio entre oferta, demanda e eficiência operacional. E aqui uma frase para fechar todo esse conteúdo: a gestão de estoque eficiente é a chave para o sucesso logístico. Então, agora nós vamos praticar um pouco do que a gente aprendeu ao longo dessa aula em algumas questões. Vamos lá. Qual das ferramentas abaixo é mais indicada para controlar as movimentações dentro de um centro de distribuição? A planilha eletrônica, a gente consegue fazer isso? Sim. Mas ela é a mais indicada? Não. O RFID, ela é uma ferramenta utilizada para controlar? Não, ela é uma ferramenta utilizada para auxiliar a leitura aí dessas informações. O ERP é o mais indicado para controlar movimentações? Não, o ERP é um sistema de controle empresarial. O mais indicado é o WMS, e aí o WMS vai fornecer informações aí para o ERP, ok? A classificação ABC na gestão de estoque tem como principal objetivo aumentar o número de itens do estoque? Não, nunca vai ser um objetivo da gestão de estoque aumentar aí o número de itens sem que haja uma demanda para isso. Identificar os fornecedores mais rápidos? Não, não é isso também. Priorizar os itens com maior valor ou rotatividade? Sim, a classificação ABC vai basicamente classificar os produtos em uma classe A, B e C. Maior importância, menor importância. Eu classificando esses produtos, eu vou dar uma atenção ou priorização maior para eles, porque eles vão me trazer um retorno maior. Em qual cenário o modelo de drop shipping é mais vantajoso? Quando a empresa tem capacidade de armazenagem. Não é isso. A empresa não tem essa capacidade. Quando é necessário manter produtos personalizados em estoque. Não, também não é isso. Nada a ver. Quando o foco é exclusivo em produção interna. Também não é isso. Não existe nem produção em uma empresa que adota o modelo do dropshipping. Então, qual que é? Quando se deseja reduzir riscos e custos operacionais. Aí nós trabalhamos aí com dropshipping, ok? Então aqui estão as referências que a gente utilizou aí para trazer todo esse conteúdo. Mais uma vez, peço que, se esse conteúdo era o que você estava procurando, se a gente conseguiu atender aí sua necessidade, sua expectativa, curta aqui para que mais pessoas possam ter acesso. Se inscreva no nosso canal. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, comentário? Deixa aqui o comentário para que a gente possa conversar. E é claro, se você acha que outra pessoa possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe com ela para que ela possa também ter acesso a essa informação. Beleza? Um abraço e até a próxima.